pessoal, aqui é o professor Menotti e nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração para vocês, continuando o vídeo anterior, sobre o exemplo de multiplicação de matrizes usando o OpenCL. Então, como eu comentei naquela visão geral no vídeo anterior, a primeira referência aqui é da página do Kronos Group, né, sobre esse padrão OpenCL. A segunda referência é sobre esse tutorial, né, de OpenCL, é de lá que eu extraí esse código, tá bom? Também comentei, para quem não está familiarizado, não se lembra muito bem como se multiplica matrizes, tem aqui uma demonstração de como fazer isso. E, por fim, eu tenho uma referência a mais aqui, que é uma animação do professor Juka, de uma universidade da Finlândia, mostrando a nossa última abordagem aqui do tutorial, tá bom? Bom, esse tutorial de OpenCL, como eu falei para vocês, o código do host, né, ele pode ser escrito em várias linguagens, né? Basicamente em C, em C++, a biblioteca suporta, e depois tem formas de encapsular essas chamadas em outras linguagens, como Python, Java, etc. Né? O que eu fiz aqui é pegar o código, a versão Python do código, que é bastante limpa, e transformar aqui num Jupyter Notebook. Então essa ferramenta é interessante porque eu consigo fazer iterativamente aqui, executar o código, ver a saída, e depois eu faço algumas comparações aqui, consigo gerar um gráfico, tá bom? Então vou deixar também esse código disponível para vocês no repositório. Bom, o código que está aqui, então, está baseado na versão em Python do tutorial, tá? do hands-on do OpenCL. Eu faço aqui algumas ressalvas, né, para vocês experimentarem isso, se quiserem, que precisa instalar algumas ferramentas. Né? Então, para que isso funcione adequadamente, não basta ter o Python funcionando na máquina. Então, primeiro, eu preciso ter o driver OpenCL, né, funcionando. Para cada plataforma tem uma maneira de instalar, para cada fabricante, né? E vocês podem encontrar muitas informações sobre isso aí disponíveis. Depois, eu preciso instalar um pacote chamado PyOpenCL no Python, que é o pacote que vai fazer a ligação do driver OpenCL que está no teu sistema com a linguagem Python por cima, tá bom? Eu estou usando também um pacote chamado Pandas aqui para coletar os dados da execução, os tempos de execução e as versões do programa. Também estou usando um pacote chamado NumPy, que está ligado ao Pandas também, é a forma como armazena os dados aqui de ponto flutuante, tá? Bom, com esses pacotes instalados com o driver OpenCL e o Python, aqui estou usando a versão 2 do Python, eu indico aqui algumas versões dos pacotes, mas são as versões que eu tenho aqui, tá? Não quer dizer que não funcione em outras versões que não sejam exatamente essas, mas eu estou usando o Python 2, não o Python 3, né? É diferente, principalmente lá na hora de imprimir, e o OpenCL 1.2, tá bom? Para ser mais compatível aí. Bom, então a multiplicação de matrizes, esse algoritmo inicial que a gente mostrou aí no vídeo anterior, eu vou mostrar algumas formas de fazê-los aqui. Então algumas informações que a gente tem aqui para ressaltar. Então, primeira a ordem das matrizes, são 1024 elementos, né? São matrizes quadradas, então, de 1024 por 1024. Então, com números de ponto flutuante. Então, só para a gente relembrar, né? Depois a gente vai usar isso aqui como uma animação, mas só olhar pela primeira coluna aqui, a gente, para fazer uma matriz de 1024, supondo que a matriz C seja essa aqui de baixo, a matriz A aqui e a matriz B aqui, eu tenho que pegar o primeiro elemento aqui e multiplicar pelo primeiro elemento daqui. Aí eu somo com a multiplicação do segundo elemento daqui com o segundo daqui, e assim por diante. Então a soma dos produtos de toda essa linha por essa coluna é o que vai me dar esse primeiro resultado aqui. Então vocês percebem que é um código bem pesado, né? Eu tenho então uma matriz de 1024 por 1024, né? E para calcular um elemento aqui, eu preciso fazer 1024 multiplicações e acumular todas elas. Tá? Então é um código computacionalmente bastante intensivo. Nesse exemplo aqui, ele usa números fixos para os elementos todos da matriz A e para os elementos todos da matriz B, para facilitar a comparação, para saber se os resultados estão corretos, né? No exemplo do slide anterior, do vídeo anterior, geravam-se números aleatórios, né?
Depois tem um número aqui de tolerância para conferir os resultados, para ver se eles, comparado com o resultado calculado no host, e comparar com o dispositivo, né? E aqui tem um número de dimensões, 2 dimensões, né? Eu tinha comentado também no vídeo anterior que o OpenCL ele faz o espalhamento, vamos dizer assim, do código, né? Do kernel, em 1, 2 ou 3 dimensões. Então aqui a gente vai fazer isso em 2 dimensões. Não quer dizer que o meu dado precisa estar declarado assim na memória, tá bom? Então no exemplo anterior também a gente fazia isso em 2 dimensões, no kernel, mas os vetores estavam em uma única dimensão. E aí eu tenho que fazer uma jogadinha ali com os índices, né, para calcular a posição dos elementos da matriz. Eu estou salvando esses dados de execução num arquivo separado por vírgula para poder gerar um gráfico e também para poder não perder execuções parciais aí, tá? Então essa parte aqui só diz respeito a esse data frame, né, desse pacote pandas, para ir guardando a versão do código e o tempo de execução dela. E aqui eu tenho algumas funções auxiliares. Então essa é a função sequencial para fazer a multiplicação de matrizes, como eu falei para você, tem os 3 fors aqui, né? E JK, eu faço 0 aqui e acumulo C em todo esse for mais interno aqui, eu faço o produto interno e depois jogo o resultado aqui no elemento, né? Depois esse aqui é uma função que verifica o erro, essa outra função auxiliar aqui, ela plota os resultados, mostra o tempo de execução e quantos megaflops eu atingi, né? Então megaflops são milhões de operações de ponto flutuante por segundo. Então ele faz uma continha aqui com o tempo de execução e me dá esse valor, tá bom? E algumas outras informações aqui. Então aqui eu defino n, que é a ordem da matriz, que a gente já sabe que é 1024, né? Então o tamanho, né, o número de elementos, então é n vezes n, 1024 vezes 1024. E aqui, como eu falei para vocês, os vetores no host, ó, então um prefixo h aqui que eu tinha comentado, eles são declarados com essa biblioteca NumPy aqui, tá bom? Então ele declara aqui o tipo, um float de 32, e o NumPy tem essa facilidade aqui de preencher a matriz toda, no caso aqui o vetor todo, como um único valor aqui, tá? Então eu estou preenchendo a matriz toda com um único valor, a matriz A e a matriz B, tá bom? E no caso da matriz C, a matriz resultante, eu simplesmente declaro ela e eu não coloco valor nenhum lá inicialmente, tá bom? Inicialmente. Bom, a gente vai perceber que em Python o OpenCL é um pouco mais sucinto, né? Eu falei para vocês que essa biblioteca era bastante verbosa, eu tinha que declarar uma série de coisas lá e tal. Em Python isso fica um pouco mais abstraído, né? Então basta eu chamar essa função de criar um contexto, né? E de criar uma fila a partir desse contexto e eu já tenho as coisas mais ou menos arranjadas aqui, tá? É verdade que isso pode fazer alguma pergunta para o usuário, para saber qual plataforma você quer usar e qual dispositivo. Como estou numa versão aqui que não estou rodando no terminal, eu não quero responder essa pergunta. Então eu tenho aqui uma jogadinha que é setar uma variável de ambiente, que ele menciona, com a plataforma e o device que eu quero, tá? Então eu estou escolhendo aqui a plataforma 0, eu só tenho uma plataforma aqui no meu computador, e eu estou escolhendo o device 1, que é a minha GPU. Lembrando que eu posso ter mais de um dispositivo, né? Eu tenho aqui nesse computador a CPU e a GPU na mesma plataforma, tá? Mas eu estou usando aqui a minha GPU, que no meu caso é uma GPU integrada, não é uma GPU discreta. Bom, depois eu estou fazendo aqui um reset nos host buffers, né? Me parece que isso aqui não seria necessário, eu fui copiando e colando o código, né? Esse código não estava num arquivo só, eu fui colocando tudo num único arquivo para ficar mais fácil de demonstrar. Me parece que esse fio aqui já foi feito, né? Lá em cima, com A e com B, mas tudo bem. E aqui os buffers que eu tinha comentado com vocês. Olha só, eu tenho o prefixo H aqui para a memória do host e eu tenho esse prefixo D para a memória do device. Então eu estou criando aqui os buffers, né, com esse prefixo D para ficar bem claro, para a gente identificar fácil no código que é a memória que está no dispositivo, tá bom? Então eu vou transferir os dados do host para o dispositivo, calcular depois trazer isso de volta. Então tem aquelas flags aqui, ó, read only para as entradas e write only para as saídas. Bom, a primeira versão aqui, que é a versão que eu tinha mostrado no vídeo anterior,
é uma versão assim, mais direta, vamos dizer assim, mais inocente, naive, né? Se chama. Então, essa versão ela faz o quê? Ela calcula um elemento em cada work item, né? Em cada elemento lá de processamento do meu acelerador. Então, cada invocação, vamos dizer assim, desse kernel, né? Quando eu mando esse kernel para execução, a biblioteca vai espalhar essa execução, né? E cada unidade dessa de execução vai computar um elemento da matriz C, tá bom? Então eu recebo aqui ó, o I e o J como IDs em cada uma das dimensões, então como eu comentei, está sendo espalhado em duas dimensões, né? Apesar de ter sido declarado numa única dimensão, o vetor, porque eu faço uma jogadinha aqui com os índices para acessar as linhas e as colunas, tá bom? E eu faço um for aqui, né? Eu tinha comentado sobre esse teste se está dentro do intervalo da ordem da matriz e faço um for aqui completando, tá bom? Então esse aqui é o meu kernel, é o mesmo kernel que se usa lá na versão C, na versão C++, é o código que vai para o acelerador. Então isso aqui é compilado no momento que eu vou executar o código, né? Bom, e aqui está a versão Python do código do host, né? Na verdade aqui está mais um pedaço, então o começo já está lá em cima, lembra que tinha aquelas etapas todas, né? De configurar um contexto e etc, os buffers e etc, aqui a gente está na submissão, efetivamente, da tarefa, né? Então eu estou aqui, ó, lendo o arquivo fonte, né? Está aqui o arquivo fonte, é exatamente esse arquivo aqui, que eu nem copiei e colei aqui, eu simplesmente mandei ele imprimir aqui o arquivo que está lá no meu diretório, tá? E então eu carrego ele aqui, faço o build, tá bom? Seto aqui alguns tipos aqui para o meu kernel, faço um print aqui para indicar que eu estou executando e qual versão que é, tá? E eu faço essa execução count vezes. No meu caso aqui eu executei 10 vezes, tá? Isso é uma prática comum, a gente já comentou isso em outros vídeos, né, nesse curso, para fazer uma média do tempo de execução, né? Pode ser que tenha alterações consideráveis nessas execuções, por exemplo, eu tenho uma primeira execução que faz uma série de cargas de coisas aí que demore mais, e depois da segunda em diante já possa ser muito mais rápido, eu tenho que considerar essas coisas, tá bom? Bom, então eu faço 10 execuções, e aí o código aqui é só a parte que envia propriamente os dados e pega de volta, tá? Então eu estou preenchendo a matriz C com zeros, tá? Eu faço aqui uma captura do tempo, para depois medir o tempo, tá? Eu chamo o kernel aqui, tá? Passando aqui a minha fila, as dimensões, né? E os meus buffers aqui, ó, tá? Como parâmetro. E eu faço esse finish aqui na fila. Isso é um encapsulamento, vamos dizer aqui, do Python de um comando que tem lá na biblioteca, do OpenCL, para me certificar de que terminou isso. E eu, então, pego o tempo final de execução. E depois eu pego os dados de volta. Tá? Aqui eu não estou considerando o tempo de cópia dos dados, tá certo? Eu estou calculando só o tempo entre enfileirar a execução, né? Começo a marcar o tempo, mando executar, termino, me certifico do que terminou, né? E termino o tempo. Seria até interessante colocar uma outra captura de tempo aqui para medir o tempo de transferência dos dados de volta. Isso pode ser considerável dependendo do exemplo. Como a gente viu aqui, eu tenho alguns dados sim para transferir lá, né? 1024 por 1024, são três matrizes, né? Nessa dimensão, duas para ir, uma para voltar. Mas eu tenho uma execução que é muito custosa, então o meu tempo aqui é dominado pela CPU mesmo, né? Não pelo tempo de transferência de dados, mas isso é uma coisa a se considerar. Depois eu chamo uma função aqui para capturar os resultados e ver se eles estão corretos, tá bom? Eu faço aqui um append no meu data frame, isso aqui é só para eu, a cada iteração, ir guardando o tempo de execução, e depois eu escrevo num arquivo separado por vírgula. Caso tenha algum problema em uma execução, uma versão, outra versão, eu já vou deixando tudo guardado lá e assim eu não preciso executar tudo novamente, tá bom? Então o legal aqui do Jupyter é que eu consigo executando trechos de código, então aqui já está a saída, né, do meu código, eu mandei executar aqui, uma iteração anterior, e ele foi mostrando aqui, ó, mais ou menos 3.6, 0.36 segundos, 0.37,
elas estão mais ou menos bem comportadas aqui o tempo de execução dessas 10 versões, tá bom? Legal. Bom, depois, uma outra versão aqui, a gente vai experimentando algumas versões, assim que o tutorial lá vai avançando, né? Eu estou baseado naquele tutorial, e a gente vai medindo os tempos aqui. Então, uma outra versão é fazer com que um elemento, um work item, calcule, né, uma linha da matriz inteira. Então, não vai calcular só aquele elemento. Tá? Então, eu vou espalhar o meu código, mas eu não vou espalhar ele em duas dimensões, eu vou espalhar ele numa única dimensão. Então, esse paralelismo aqui, vamos dizer que ele tem uma granularidade mais grossa, tá bom? Então, em vez de eu espalhar 1024 vezes 1024 pedacinhos de execução separados, eu vou separar só 1024 execuções, tá bom? Então, cada ID aqui recebe um I, né, que vai de 0 a 1023, então estão vendo que eu só pego aqui o ID na dimensão 0, não pego na dimensão 1 agora, nessa versão, tá bom? E eu faço um for no J, então como um elemento vai calcular uma linha inteira, ele vai varrer a coluna, então, para fazer os cálculos dos elementos, tá bom? E aí o código aqui dentro é inteiro, eu só aumentei aqui um for, porque eu tenho um grão mais grosso, então percebe que cada kernel desse aqui vai executar 1024 elementos da minha matriz, tá bom? Então essa é uma modificação. Bom, assim como a versão anterior, todos os dados estão na memória global, que é aquela memória que está disponível para todos os elementos de processamento aqui, e que é uma memória, vamos dizer assim, mais lenta na hierarquia de memória, por exemplo, da GPU. Tá? Não é o meu caso aqui, a minha GPU é uma GPU integrada, não tem exatamente essa hierarquia de memória de uma GPU discreta, mas pode ser válido também. Bom, esse código aqui muda muito pouco, é o código Python que submete, então o que muda basicamente é o kernel que eu estou lendo aqui, né? E o restante das coisas é mais ou menos igual, exceto que a forma de eu submeter aqui tem algumas modificações aqui, tá certo? Porque eu não estou submetendo o kernel agora nas duas dimensões, né? Eu estou submetendo aqui numa única dimensão, eu só estou usando o ID na dimensão 0, não na dimensão 1, é isso que está mudando. Eu faço do mesmo jeito aqui a captura dos dados e salvo aqui no meu arquivo texto. Olha só, essa versão no meu computador especificamente, tá? Minha GPU ela ficou mais lenta, tá? Ela ficou mais lenta, bem mais lenta, demorou praticamente o dobro do tempo, talvez mais que o dobro aqui, né? Bom, isso vai ser sempre assim? Não, não vai. Isso depende do teu hardware, depende do tamanho da matriz que a gente está fazendo. Então vocês podem brincar com isso aí, podem fazer esse experimento depois, se puderem instalar no computador de vocês. Podem experimentar na CPU, experimentar na GPU, experimentar com tamanhos diferentes, tá? De matrizes para vocês verem que isso vai variar bastante, tá bom? Bom, agora vamos fazer o mesmo, tá? Mas antes nós vamos copiar uma linha da matriz em memória privada. Então, em vez de acessar a matriz A sempre na memória global, eu vou tentar colocar ela em memória privada. Eu digo tentar por quê? Porque essa memória privada normalmente está em registradores e o número de registradores é bastante limitado. Então, é provável que eu não consiga armazenar a linha inteira. Então, talvez isso não tenha grande efeito, como de fato aqui não tem. Mas o que a gente pode demonstrar aqui é que, bom, eu tenho os acessos dos 3 vetores também em memória global aqui, tá? Mas eu faço o que? Eu declaro aqui ó, um vetor de floats, tá? Eu chamei de work aqui, é desse work item, tá? E eu faço, antes de cada linha, eu faço um for copiando da memória global para a memória local, tá bom? Então eu estou fazendo uma cópia, perdão, não é local, né? Essa nomenclatura é bem complicada, é para a memória privada, tá? É uma memória só desse work item aqui. E eu faço o cálculo normalmente e depois a gente vê o que deu isso aí na comparação de tempos, se isso resolveu ou não resolveu, tá bom? Então, de novo, eu tenho o meu código Python muito parecido, mudei aqui o nome do kernel, tá? Eu tenho um arquivo para cada kernel, depois vocês vão olhar lá no repositório e o restante é tudo igual. Ok. Olha, percebam que esse tempo parece até que piorou um pouquinho, né? Tem um overhead de fazer essa cópia, como eu falei,
eu não tenho memória privada suficiente para guardar isso tudo, isso acaba ficando na própria memória, né, global que já estava lá. Bom, agora nós vamos usar a memória local para a coluna B da matriz a ser calculada. Então lembra que a memória local é aquela memória compartilhada entre os work itens do mesmo work group, tá bom? Então ela é uma memória intermediária, ela não é nem a memória privada daquele elemento e não é também a memória global acessível para todos. Então ela tem um tamanho intermédio e também tem um tempo de acesso intermédio, né? É mais rápido o tempo de acesso que a memória global e mais lento do que a memória privada, tá? Bom, para fazer isso, olha, eu declarei aqui os elementos A, B e C como global, de fato eles estão nesses buffers da memória global, mas eu declarei um outro elemento aqui, ó, e coloquei esse prefixo local aqui, tá? Então esse local é aquele compartilhado entre os work items do mesmo work group, tá? Eu chamei de B work aqui. Bom, e agora eu tenho, tem algumas implicações para fazer isso aí, né? Então primeiro, eu continuo pegando um ID global de uma única dimensão, tá? Porque a granularidade desse cálculo é a mesma do meu segundo e terceiro das outras versões, né, exceto a primeira. A primeira versão, cada execução, cada thread, vamos dizer assim, calcula um único elemento, né? E as seguintes, todas as versões que eu mostrei até agora, tem uma granularidade mais grossa. Essa também tem uma granularidade mais grossa, tá bom? Mesmo caso. Então eu pego uma única dimensão aqui. Só que agora eu tenho aqui um local ID, tá? E eu tenho um local size, tá? Bom, eu continuo fazendo aqui uma memória privada do A, tá bom? E o B agora tem uma memória compartilhada entre alguns elementos de processamento, tá? Não todos. Então não está na memória global, está na memória local. Bom, eu faço aquela cópia do A primeiro, e aí eu tenho aqui uma barreira de sincronização entre as execuções. Vamos ver para que serve essa barreira. Então, para cada vez que eu vou iterar sobre a minha coluna, então lembra que isso vai calcular uma linha inteira da matriz, né? Então cada coluna que eu vou começar a calcular, então primeiro eu tenho uma barreira inicial aqui, tá? Depois eu tenho que garantir que todos vão fazer o quê? A cópia do B global para o B compartilhado, tá? Notem que o meu K aqui, ó, ele vem do iloc, né? E ele incrementa a partir de nloc. Então, eu tenho aqui ó, o local size, é o meu incremento, tá? E o iloc é o meu local ID, tá bom? Bom, isso significa que cada thread ou cada elemento aqui de processamento vai copiar um pedaço dessa matriz, tá bom? Dessa coluna de B que eu estou usando aqui para executar. E por isso eu preciso que todos terminem juntos antes de começar a usar esse dado. Então, primeiro, cada um vai pegar um pedacinho lá do B global e vai jogando aqui no B local, tá bom? Aí eu espero que todo mundo termine essa etapa do código, é isso que diz essa barreira aqui, tá? E ela tem esse escopo local. E aí depois, então eu faço com que todos calculem. Depois da cópia, então, copia todo mundo, depois todo mundo calcula, tá? E aí eu faço uma outra barreira para garantir que todo mundo já calculou antes de fazer uma nova cópia, tá bom? Bom, isso melhora a execução? Depende, né? Depende de muitos fatores, tá? Então aqui é basicamente a mesma coisa, de novo, né? O código Python invocando esse kernel e na minha GPU integrada aqui, sim, isso melhora em relação às duas versões anteriores de grão mais grosso, né? Mas ainda não compete com aquela versão mais basiquinha que cada elemento é calculado por vez, tá bom? Ela não compete ainda, ela está em torno de quase meio segundo cada execução disso aqui, tá bom? Bom, e por fim nós temos uma versão mais avançada aqui, que é uma versão que faz um negócio chamado blocagem, tá? O que é a blocagem? Eu vou usar aqui uma animação para mostrar para vocês o que é a blocagem, né? Então, como eu falei para vocês o cálculo aqui de linha, né, por coluna para calcular isso aqui, essa animação mostra o quê? Mostra a execução normal,
tá? E mostra a execução com blocagem cada vez com blocos maiores. O que acontece aqui é que eu tenho memórias cache, tá? E ele vai mostrando aqui o meu acerto na memória cache. Então o que é isso aqui? Quando eu acesso uma posição de memória, essa posição e uma parte, né, uma vizinhança aqui, vai para essa memória cache. Quando eu faço um acesso sucessivo, eu acabo acertando, vamos dizer, o dado que eu quero acessar ele já está lá na cache, então o meu acesso é mais rápido. E essa cache tem níveis, tá? Então eu posso começar aqui a execução, ó. Eu estou demonstrando aqui o acerto em vários níveis. Então o azulzinho aqui seria a cache mais rápida, né? A cache L1. Vejam que a execução aqui sem a blocagem, ela acerta na cache L2, né, que é a vermelha, e na L3, mas só numa dimensão da matriz, ó, só no A. Por quê? Porque eu vou percorrendo a mesma linha da matriz A e vou alternando a coluna. Então, na matriz B não tenho acerto nenhum na cache, tá certo? Nenhum. Eu simplesmente vou pegando novas posições e quando eu volto a pegar aquela mesma posição, ela já não está mais na minha cache, nem na minha cache L3, tá bom? Bom, quando eu vou fazendo isso por blocagem, ó, eu já consigo acertar alguma coisa aqui na matriz B, porque eu repito, né? E à medida que eu vou aumentando o número de blocos e, consequentemente, diminuindo, né, o tamanho dos blocos, eu faço acessos sucessivos nas mesmas regiões de memória. Então, vejam que nessa versão com blocos bem menores aqui, ó, eu vou fazendo cálculos por partes, né, da matriz, em vez de calcular a linha inteira e a coluna inteira, e eu vou tendo muitos acertos aqui, ó, na memória cache nas duas dimensões, tanto na dimensão A e na dimensão B, tá bom? Qual o tamanho do bloco ideal? Depende do hardware, porque eu dependo do tamanho, do tanto de memória cache que eu tenho, depende do tipo de dado, depende de vários fatores aí. Então é questão de experimentar e vocês podem fazer isso depois, tá bom? Bom, basicamente é isso que faz essa estratégia aqui de blocagem de matriz. Ele diz aqui que é um algoritmo bem conhecido, né? E para chegar nesse algoritmo, a gente pega aquela versão inicial, lá, aquela versão naive, né? Que tem três loops aninhados, né? E a gente decompõe cada loop em blocos, né? De block size, tá bom? E isso vai nos dar 6 loops alinhados, né? Com 3 loops sobre os blocos, né? E 3 loops sobre os índices dentro dos blocos, tá bom? Depois ele diz o seguinte, ó, rearranja os loops para pôr os 3 loops sobre os blocos nos loops mais externos, tá? Dos loops aninhados. E aí você vai ter os 3 loops mais internos, né? Basicamente o código regular da multiplicação de matriz que você já tem. Então você põe os loops dos blocos por fora e os loops da multiplicação de matriz por dentro. Tá? Ele diz aqui que o algoritmo é simples, né? E que manter os índices corretos não é simples. É claro, porque eu tenho muitas variáveis, muitas dimensões aqui, então é uma coisa muito confusa. Né? A gente tem que pensar bem para escrever um código desse tipo. Além do mais, eu tenho aqui as matrizes declaradas numa única dimensão. Né? Ainda tenho que multiplicar lá o i por n ou j por n para atingir as linhas e as colunas. Né? Bom, ele explica aqui que tem o i, j, k, são os índices globais, vamos dizer assim, né, da matriz inteira. Depois ele tem o i, blk, j, blk, k, blk, são os índices dos blocos das matrizes. E os i-loc, j-loc e k-loc são os índices dentro dos blocos. Tá bom? Bom, aí ele tem uma outra observação aqui, né? Que o compilador gera o código melhor se o tamanho do bloco tiver hardwired, né? Ou seja, se a gente está aqui pré-determinado, né, o tamanho do bloco. E ele diz o seguinte, ó, 16 funciona bem para as GPUs da NVIDIA e 32 funciona bem para CPUs. Tá? Bom, isso é uma afirmação um pouco genérica, vamos dizer assim, que pode fazer sentido hoje e amanhã pode não fazer mais sentido por causa das informações que eu falei, né? Do tamanho das caches disponíveis. Pode ser que os processadores e as GPUs evoluam e tenham caches cada vez maiores e eu possa trabalhar com um pouco mais de dados, tá? Então vale a pena vocês experimentarem aí.
Bom, e esse kernel ele faz o que? Ele faz aqui o A, o B e o C globais também, né? Mas ele tem cópias locais para A e para B, tá bom? Então aquela estratégia de colocar o B em memória global, B em memória local, né, compartilhada dentro do grupo, ele faz a mesma coisa com o A aqui, tá? Bom, e ele faz o seguinte, ele pega o I e o J nas duas dimensões também, tá? Bom, aí eu pego um Group ID, né, Global ID, Group ID e Local ID, tá? Para fazer essa divisão. E é importante notar que esse block size aqui, ele está fixo aqui dentro, né? Está aqui dentro do meu kernel, tá? Está com 16, vocês podem experimentar com valores diferentes aí. E, bom, faz cálculos aqui do endereço base, do incremento, então isso passa a ser um pouquinho complicado, como ele comentou ali acima, né? E tem aqui as mesmas barreiras e faz o mesmo cálculo aqui do produto interno do vetor. Mas aqui ele está fazendo só do bloco, né? E depois ele vai acumular tudo para guardar aqui o valor global na matriz C, tá bom? Bom, aqui eu tenho essa ressalva para fazer, que esse bloco também está aqui, ó, tá? No meu código do host, então se eu for alterar eu tenho que tomar o cuidado de alterar nos dois lugares. Às vezes isso não causa nenhum erro de compilação, mas a execução não dá certo, tá? Não faz o cálculo correto e o resto é basicamente tudo igual aqui, né? Enfileirar os comandos, pegar o resultado de volta, guardar e etc. E vejam, o tempo de execução é muito mais rápido. No meu caso aqui é bem considerável, né? Olha só, 0.06, 0.07 segundos, tá? Então eu faço isso muito rápido aqui. Bom, tudo isso para a gente conseguir plotar aqui uma comparação, né? Então essa é a grande vantagem aqui de eu ter colocado isso aqui para a gente experimentar. Isso dá para ser feito também no Python sem ser o Jupyter, mas aqui eu já consigo ver direto na execução. E aqui eu tenho os tempos. Eu coloquei aqui um desvio padrão, mas aqui está aquela minha primeira versão, a versão que eu chamei aqui de naive, né? Inocente, a versão assim bobinha, né? Depois eu faço não, né? O autor é que faz aqui algumas tentativas de colocar uma coluna inteira por work item, isso piora no meu caso, tá? Colocar isso em memória privada não refresca muita coisa, né? Aqui eu tenho uma melhora, mas ainda não ganho dessa versão. E a versão blocked aqui, a versão também chamada de loop tiling, né? Isso aqui, vou fazer um mosaico, né? Calcular por partes. Isso sim melhora muito o tempo de execução. Vejam aqui na comparação, né? Que isso dá, sei lá, talvez dê uns 4 vezes, né? De speed up aqui. Justamente porque eu tenho muito acerto na cache, né? Eu consigo acessar os elementos na cache, tá bom? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até a próxima aula, pessoal.